Você está assistindo a um corte do podcast de Mingau. Para acompanhar o episódio completo, basta acessar o primeiro link da descrição ou do comentário fixado. Essa acho que pode ser uma pergunta bem interessante. Existem evidências de cuidado parental em pterossauros? Existem possíveis evidências de cuidado parental em pterossauros. A grande questão do cuidado parental é que cuidado parental é um termo muito amplo, né? Cuidado parental pode ser feito de várias formas diferentes. Por exemplo, os mamíferos possuem um cuidado parental muito extremo, né? Existem muitas espécies de mamíferos em que a mãe cuida do filhote até o filhote ficar adulto, né? Então, o filhote ele passa muitos anos com a mãe até ficar adulto. Ele só fica independente depois que ele fica adulto. E demora anos para crescer, né? Existem alguns mamíferos que são assim. E existem mamíferos que, mesmo que cresçam rápido, também precisam do cuidado até ficarem adultos. E existem animais que eles têm um cuidado parental muito breve. Por exemplo, os crocodilos. Os crocodilos têm cuidado parental, porque a fêmea constrói o ninho, a fêmea protege o ninho, e aí depois que os filhotes nascem, ela cuida dos filhotes durante um curto período de tempo. Ela pega os filhotes na boca, leva para a água. Só que logo, muito cedo, os filhotes começam a ser independentes. Eles começam a viver sozinhos desde filhotes. Mas isso não deixa de ser um cuidado parental. Por mais curto que seja o período que a mãe cuide dos ovos ou dos filhotes, isso é cuidado parental também. Então existem evidências de que pelo menos alguns pterossauros cuidassem dos ninhos e dos filhotes, mas a gente não sabe por quanto tempo eles poderiam cuidar dos filhotes, por quanto tempo, até que fase de desenvolvimento, e a gente não sabe quão difundido dentre os pterossauros esse cuidado parental era. É muito possível que diferentes pterossauros tivessem diferentes níveis, diferentes graus de cuidado parental. Então, quais são as evidências que a gente tem? Existe um pterossauro chinês chamado Ramípteros, e a descoberta do Ramípteros foi muito importante, foi muito incrível. É um pterossauro bem recente, que foi descoberto em 2014, e ele foi descoberto numa acumulação em massa de fósseis, né? Uma acumulação em massa é quando você tem muitos indivíduos que foram preservados juntos, né? Então, todos juntos e misturados na mesma camada fossilífera, na mesma camada de rocha. Então eles morreram ao mesmo tempo e se fossilizaram ao mesmo tempo. E aí nessa mortandade em massa de ramípteros, nós temos adultos, filhotes e ovos, todos misturados. Então o que isso indica? Isso indica muito provavelmente que aquilo era uma colônia de nidificação, né? Teve alguma tempestade ali que matou todo mundo, foram soterrados e foram fossilizados. Então aquilo provavelmente era uma colônia de nidificação, né? Um lugar onde muitos ramípteros se juntavam para fazer os ninhos. E como tinha adultos e ovos e filhotes misturados, é plausível interpretar que os adultos estavam ali cuidando dos ninhos e dos filhotes pelo menos durante algum período de tempo. Será que era uma coisa parecida com os crocodilos, que era muito rapidinho, e logo cedo os filhotes já tomavam conta da própria vida, se separavam dos pais? Ou será que eles ficavam muito tempo cuidando do filhote, até o filhote ser mais independente, igual uma ave? Não sabemos. Não sabemos, e existem alguns estudos que indicam que os pterossauros, os filhotes de pterossauros, eles fossem capazes de voar desde cedo, desde filhotinhos, ao contrário de uma ave. Então esses estudos defendem que os pterossauros eram independentes desde cedo. E a vida em bando e hábitos migratórios, tem alguma evidência ou sugestão? A vida em bando, ela tem algumas evidências, como nesse próprio exemplo do Ramípteros, né? Se essa nidificação em conjunto é uma evidência de que eles viviam em bandos. Uhum. E uma outra evidência de que eles viviam em bandos vem do Kaiowajara. O Kaiowajara é um pterossauro brasileiro que também foi descoberto através de uma mortandade em massa. Ele vem do sul do Brasil, vem do Paraná, e foi encontrado assim numa camada fossilífera, também centenas de indivíduos de Kaiowajara, e você tinha tanto adultos como filhotes e adolescentes, né? Então isso é uma evidência muito forte de que eles viviam em bandos e de que os filhotes viviam junto dos adultos. Não foram encontrados ovos, mas foram encontrados indivíduos de todas as idades, filhotes, adolescentes, adultos.
significa que talvez os adultos estivessem cuidando dos filhotes, não dá para ter muita certeza, mas é uma evidência a favor dessa hipótese. A grande questão é que mesmo que alguns pterossauros tenham cuidado dos filhotes durante pelo menos algum período de tempo, como existem evidências disso para o Kaiowajara e para o Ramípteros, não significa que todos os pterossauros faziam isso, né? E aí o grande debate vem justamente dos estudos que indicam que os pterossauros podiam voar desde cedo. Então é plausível imaginar que, pelo menos alguns pterossauros, o cuidado parental fosse o mínimo e os filhotes fossem independentes desde cedo, como os jacarés. Uhum. E migrar, será que esses animais migravam? Não existe nenhuma evidência direta de uma espécie que fosse migratória. Essa é uma possibilidade muito grande, né? Porque existem muitas aves que são migratórias, né? O voo já abre essa possibilidade de migrações longínquas, né? E a gente sabe que os pterossauros tinham uma capacidade de voo muito boa porque eles se espalharam ao redor do mundo. Existem muitos grupos de pterossauros que se espalharam ao redor do mundo. Então, as espécies de pterossauro provavelmente tinham uma capacidade boa de voar grandes distâncias, mas não existe evidência direta de uma espécie que tenha sido migratória, né? Para você ter esse tipo de evidência, você precisaria encontrar a mesma espécie em regiões distantes, né? Isso ainda não aconteceu. Uhum.